Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós iniciamos hoje mais uma aula da disciplina Fundamentos da Alfabetização e Letramento, tá? Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo alfabetizador, a alfabetização e letramento na BNCC. No decorrer da nossa disciplina, nós falamos sobre conceitos da alfabetização, conceitos do letramento, nós distinguimos esses conceitos e unimos através do alfabetizar letrando, e hoje nós vamos falar aonde que consta, né, na BNCC, sobre essas questões do ciclo alfabetizador, do processo de alfabetização das crianças, tá certo? E aí eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula, para que vocês compreendam um pouco desse processo. Wolff, em 2018, disse que a alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana. Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes. Ler literalmente muda o cérebro, né? E aí ele tem esse livro, O Cérebro no Mundo Digital. Então, ele vai mostrar para a gente, nessa pesquisa, que a importância da leitura, né? Que vai estar transformando o cérebro, que vai estar transformando o nosso aprendizado, né? E essa leitura, ela abre portas, né? Ela abre territórios, ela nos mostra territórios antes desconhecidos. E aí, lá na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, né? Então, lá na BNCC, né, na página 7, vem falar sobre o que é a BNCC, né, que é esse documento normativo que vai definir as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas pelos alunos, independente de onde eles estejam, seja no Piauí, seja no Acre, seja no Rio Grande do Sul. Né? Eles vão precisar desenvolver habilidades que a gente chama de habilidades essenciais. E aí, o que diz a BNCC sobre esse processo? Né? A BNCC diz que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Então, lá na página 59, vem dizer, né, de todo essa grande responsabilidade que é, né, a ação pedagógica, que tem como foco, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, que é o primeiro ano e o segundo ano, desenvolver esse processo de alfabetização, essa construção, essa apropriação do sistema de escrita alfabética pelos alunos, de modo articulado com as habilidades de leitura e de escrita, tá? Então, no ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares, eles vão tematizar diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Então, a gente precisa entender que, embora a gente vá trabalhar as outras disciplinas, geografia, história, ciências, matemática, mas o foco desses 2 primeiros anos é na alfabetização. E essa alfabetização, a gente precisa entendê-la como interdisciplinar e transdisciplinar, tá? Então, por isso essa proposta dos letramentos, né? Não é um tipo de letramento, são os multiletramentos que a BNCC vai nos trazer. Porque a gente precisa pensar que se eu estou trabalhando a disciplina de componente curricular de ciências, mas eu também estou trabalhando alfabetização. Se eu estou trabalhando matemática, mas eu também estou trabalhando alfabetização. Então, afinal, aprender a ler e escrever oferece ao estudante algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, né, o que eu acabei de dizer, por sua inserção da cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai entender que nessas 2 séries iniciais, né, e eu diria mais,
né, da educação infantil ao segundo e até ao terceiro ano do ensino fundamental, a gente vai precisar consolidar esse processo de alfabetização. E como que ele vai ser consolidado se eu não tenho só aula de língua portuguesa? É justamente através da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, que a gente vai estar focando a ação pedagógica nesse processo de alfabetização, tá certo? E aí a gente precisa considerar, por exemplo, o uso dos gêneros textuais, que vai ser fundamental nesse processo. O que diz a BNCC para a formação continuada de professores da educação básica? Né? Lá na BNC, que é a base nacional com foco no professor, ele vai trazer competências específicas vinculadas à dimensão do conhecimento, da prática e do engajamento profissional e as suas respectivas áreas. Então, nas dimensões, ele vai trazer, de uma forma sintetizada, a aquisição de conhecimentos específicos de sua área, do ambiente institucional e sociocultural e de autoconhecimento. Então, essa compreensão do território, essa compreensão das questões teóricas do ensino e da aprendizagem são fundamentais para que o professor possa se apropriar, né? E dentro da prática profissional, tanto pedagógica como institucional, ele vai precisar se utilizar dos aspectos didáticos e pedagógicos aprendidos no processo de formação inicial e continuada, para que ele possa colocar em prática, tá? O engajamento profissional é o comprometimento com a profissão docente, assumindo o pleno exercício de suas atribuições e responsabilidades. Então, dentro desse eixo, né, competências específicas vinculadas às dimensões do conhecimento, a gente vai precisar entender que esse professor, né, esse profissional, ele vai ter que levar em consideração essas questões teóricas, técnicas, específicas da área que ele vai lecionar, né, que ele vai ministrar conteúdo, tá? E dentro das áreas de ensino e aprendizagem para todos os alunos, o professor ele vai ter que conhecer sobre seus alunos, sobre suas características e como elas afetam o aprendizado, valendo-se das evidências científicas. E aí a gente volta para o referencial teórico, que é tão importante, né? As leituras pelo docente, a formação continuada. Ele vai também viabilizar estratégias de ensino que considerem as características do desenvolvimento e da idade dos alunos e assim contribua para a aprendizagem eficaz. Então, cabe ao professor criar estratégias, né, produzir materiais, recursos didáticos que vão ser fundamentais nesse processo de alfabetização. Como também ele vai apoiar a avaliação e a alocação de alunos em instituições educacionais, turmas e equipes dimensionando as necessidades, interagindo com redes locais de proteção social. Então, o professor ele também tem esse apoio social, esse apoio humano, né, ao aluno. E dentro do engajamento profissional, ele vai interagir com alunos, suas famílias e a comunidade, como base de construir laços de pertencimento, engajamento acadêmico e colaboração mútua. Então, esse processo de engajamento, ele vai ser fundamental para que ele possa estar desenvolvendo, né, para que os professores possam estar desenvolvendo essas relações mais afetuosas, que vão, claro, gerar aprendizado nos alunos. O Wolff diz que os seres humanos não nasceram para ler, né? Eles não vieram preparados, mas eles foram preparados. Então, falar, ler e escrever são atividades que existem na espécie humana. Porém, a natureza da fala está na genética da espécie humana. Ler e escrever, a fala, né? A oralidade, ela faz parte da espécie humana. Mas ler e escrever são criações culturais e necessitam ser aprendidas. Então, falar, as crianças vão começar a falar a partir do momento que elas escutem outras pessoas a falarem. Mas ler e escrever, elas vão precisar ser ensinadas, estimuladas a desvendar todo esse sistema de escrita alfabética, tá? O ato de ler acrescentou um circuito inteiramente novo ao repertório do nosso cérebro de hominídeos. O longo processo evolutivo de aprender a ler bem e em profundidade mudou nada menos que a estrutura das conexões desse circuito, os circuitos cerebrais. E isso fez com que mudassem as conexões do cérebro, com a consequência de transformar a natureza do pensamento humano. Então, o pensamento humano rudimentar, ele era baseado somente nas experiências vividas, e não eram ampliadas pela leitura. A partir do momento que elas passaram a ser ampliadas pela leitura, esse repertório ficou infinito, né?
Ao contrário da linguagem oral, da visão ou da cognição, não existe uma programação genética nos humanos para aprender a ler. Se uma criança em qualquer parte do mundo estiver em um ambiente em que as pessoas ao seu redor conversam umas com as outras, sua linguagem será naturalmente ativada. O mesmo não acontece com a leitura, que implica a aquisição de um código simbólico completo, visual e verbal, que é uma invenção relativamente recente, em torno de 6.000 anos, que é a leitura e a escrita. Então, é preciso ampliar o repertório dos professores para poder ampliar o repertório das crianças. Então, quanto mais o professor for leitor, mais ele vai poder auxiliar no repertório das crianças leitoras que ele tem à sua disposição, tá? Então, o que acontece de forma bidimensional na escrita passa pela aprendizagem tridimensional. Não colocamos nada para fora que primeiro não esteja dentro em nossa memória. Usar apenas uma modalidade no processo de alfabetização exige que a criança apresente outras, é pedir que ela dê aquilo que ela não tem, não experimentou e, portanto, não pode disponibilizar, pois não está na sua memória de longo prazo. E, por exemplo, a gente pode estar levantando aqui a memorização. Se a gente trabalha só com a ideia de memorizar o código escrito, a gente não vai desenvolver outras habilidades que vão ser fundamentais, como o conhecimento das letras, a consciência fonológica, a consciência fonêmica, a consciência intrassilábica, que vão ser fundamentais dentro desse processo de construção da leitura. E aí a gente tem alguns prelúdios, né, da alfabetização, que vão estar auxiliando nesse desenvolvimento dessa leitura. Como brincar, que mobiliza áreas do cérebro ligadas à aquisição dos conhecimentos formais. Cantar, que desenvolve o léxico e a estrutura do texto. Desenhar, que antecede a alfabetização e faz parte do processo de alfabetização. Então, esse desenho, essa cantoria, essa brincadeira vão ser fundamentais dentro desse processo de alfabetização. E aí, as áreas que vão contribuir para a alfabetização estão relacionadas à música e ao movimento. Trabalhar como música e o movimento desenvolve áreas do cérebro que têm a ver com o processo de alfabetização. E aí, a gente traz aqui algumas das ideias, né? Cantar, brincar, desenhar, rodas de conversa, escrita sobre essas ações, registro desenhado, né? Registro através do desenho. E aí, a gente precisa entender que para a alfabetização não basta lápis e papel. Foi-se o tempo em que a gente acreditava que a alfabetização bastava lápis e papel, né? Então, a gente precisa usar o território, a gente precisa usar os espaços da escola, usar os espaços de casa, a gente precisa ampliar esses cantinhos temáticos, os murais das nossas salas de aula, para que a gente possa adquirir um espaço alfabetizado, né? Um ambiente preparado para a alfabetização e, consequentemente, gerar essa alfabetização. E aí, dentro desse discurso, né, eu trago para vocês um esquema que a gente precisa pensar, né? A mola propulsora para o desenvolvimento é a natureza, né, o homem, o indivíduo, o outro, a relação com esse outro indivíduo, com os adultos, com as crianças, e com a cultura que ele está inserido. Então, dentro desse repertório linguístico, cabe eu, o outro e a nossa cultura, né, para que a gente possa estar desenvolvendo essas questões, tanto orais, como de leitura, e também de escrita. Então, é preciso desemparedar as crianças e promover diferentes experiências. Então, levá-las para o espaço externo da escola, promover discussão, promover conversas, promover rodas de música, para que as crianças possam se expressar e, consequentemente, desenvolver as habilidades que vão ser importantes no processo de alfabetização, tá? E aí, Milton Nascimento diz que há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, aqui eu quero trazer essa mensagem para vocês, para que a gente possa pensar, né, nesse broto, pensar nessa semente que precisa ser plantada através de atividades de leitura, mas também de brincadeiras, de músicas, de cantigas de roda, de parlendas, de textos legais que vão desenvolver nas crianças essas habilidades leitoras que vão ser tão fundamental para o processo de alfabetização e de letramento, tá bom? Aqui são as nossas referências e gratidão por vocês estarem aqui até esse momento, tá bom? Nós nos encontraremos na nossa próxima aula.
A gente está quase finalizando a disciplina e eu espero que vocês possam estar consumindo todo o material que eu estou deixando na plataforma, tá certo? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.